Ok, vamos lá. O que diz a questão? Em um terminal de autoatendimento bancário, há apenas cédulas de R$ 10, R$ 20 e R$ 50. As quantidades de cada um dos três tipos de cédula na máquina são, veja que as quantidades aqui, elas são o quê? Inversamente proporcionais aos seus valores. Perfeito, beleza. Se há 272 cédulas ao todo, então a quantidade total de dinheiro armazenado no terminal é. Então vamos pegar o seguinte, 272 cédulas. Isso aqui a gente vai dividir, em uma quantidade A, uma quantidade B e uma quantidade C. Perfeito. Por que quantidade aqui, professor? Porque está dizendo o seguinte, que é inversamente proporcional, e aí a gente pega aqui, R$ 10 representa uma parte, R$ 20 representa duas partes, R$ 50, 5 partes. Então, veja que a gente pode reduzir isso aqui. O professor poderia colocar 10 partes, 20 partes e 5 partes? Também poderia, mas vamos colocar aqui uma parte, duas partes e 5 partes. Só que aqui está dizendo que é, inversamente proporcional. E por que isso, professor? Porque é o seguinte, inversamente proporcional aqui, a gente não vai poder somar esses valores. Por quê? Porque é o inverso. Então, qual é a melhor forma aqui, é que a gente transforme isso aqui em diretamente proporcional. Porque se a gente transformar em diretamente proporcional, a gente pode fazer essa soma. E como que a gente faz essa transformação, professor, aqui para diretamente proporcional? Vamos usar a regra do tapa. Tapa? Como assim, professor, regra do tapa? Tapa aqui, o valor 1, ou seja, cobre, esconde esse valor 1 e multiplica o que sobra. Né? Então, quando a gente faz a multiplicação aqui do que sobra, aqui, 2 vezes 5, 10. Então, a gente vai ter aqui, diretamente proporcional a 10. Ok, beleza. Vamos lá. Agora, a gente vai fazer o quê? Tapa o segundo valor aqui para descobrir essa segunda relação de proporcionalidade aí, né, direta. E faz o quê? Mesma situação, multiplica o que sobrou. Sobrou aqui em cima 1, aqui embaixo 5. Então, 1 vezes 5, 5. Perfeito? Beleza? Então, pronto. Fez isso, né? Pode descobrir isso aqui e tapa o valor de baixo, agora. Perfeito? Ok. O que restou aqui, Tá restando 1 e o 2. Concorda? Agora, multiplicando 1 vezes 2, 2. Ok, beleza. Perfeito? Então, veja que a gente transformou o que era inversamente proporcional em diretamente proporcional. E por que isso? Porque agora isso aqui a gente pode somar, o que é diretamente proporcional, a gente pode efetuar uma soma aqui. Sim, e qual é a soma disso aqui, 10 mais 5, 15, com mais 2, 17. 17. E aí, diante dessa circunstância, o que a gente consegue aqui, se a gente pegar esse valor, observe que a gente tem um valor aqui, né? Então, o valor 272, e a gente divide isso aqui por 17, Então, basta pegar o quê? 272 dividido por 17. Então, 272 dividido por 17. Professor. E aí a gente tem o quê, 27 dividido, isso aqui dá 1, deixa resto 10, né? Isso, 1 vezes 17, 17 para 27, resto 10, 102 dividido por 7. E aí vamos ter o quê? 6, né? Isso, 6 vezes 7, 42 para 42, nada. Aí 4, 1 vezes 6 é 6 e 4, 10 para 10, nada. Deixa resto 0. Opa, então quer dizer que é 16. Sim,
Então, quer dizer que essa relação de proporcionalidade aqui vai ser 16. Então, o que a gente vai fazer aqui? Basta multiplicar aqui, ó, pela relação de proporcionalidade. Então, a gente tem o seguinte, ó, aqui vai ficar 10 vezes 16. Aqui vai ficar 5 vezes 16. E aqui vai ficar quanto? 2 vezes 16. Veja que a gente multiplicou aquilo que é diretamente proporcional. Sim, e o que a gente encontra aqui? Ó, a quantidade de cédulas. Veja que a gente está falando sobre uma quantidade de cédulas. Então, aqui a gente passa a ter o que? 10 vezes 16 dá quanto? 160 cédulas de quê? De R$ 20, ó. Então, são 160 cédulas de R$ 20. A gente vai encontrar o que aqui agora? 5 vezes 16, então dá quanto? Dá 80, não é isso, ó? 5 vezes 16 dá 80, então são 80 cédulas de R$ 20. Minto, ali era R$ 10, né? Inicialmente é 10, não é 20. Essa segunda é que é 20, aqui, ó, é R$ 10. Ok? E a terceira proporcionalidade, a gente tem o quê? 16 vezes 2 são 32 cédulas. 32 cédulas de R$ 50. Professor. E aí, o que a gente vai, né, conseguir com isso aqui? A gente obtém a quantidade em dinheiro, concorda? Ó, se a gente multiplica 16 vezes 10, não é isso? Ó, então, 16 vezes 10, ou 16 não, 160, né? 160 vezes 10 aqui, ó. O que a gente vai obter aqui em dinheiro? Ah, professor, a gente vai obter aqui, né, 16 vezes 10, 1.600. Ok, perfeito. 1.600. Então, quer dizer que cada relação aqui vai obter o mesmo resultado. Ó, se a gente multiplicar aqui agora, 80 vezes 22 vezes 8, 16, os mesmos 1.600. E 32 vezes 50, também 1.600. E por que isso acontece, professor? Porque não foi a divisão relação proporcional, então quer dizer que a quantidade de cada cédula aqui, ó, o valor em dinheiro é o mesmo, a quantidade é que é de cédulas é que é inversamente proporcional. Veja, ó, a quantidade é inversamente proporcional, mas o valor em cada, né, é o mesmo. Então, o que a gente tem, na verdade, aqui, ó? A gente vai ter o seguinte, é 1.000, né? Então, diante dessa circunstância, o que a gente tem aqui em dinheiro? 1.600 vezes quanto? Vezes 3. Então, 3 vezes nada, nada, 3 vezes 6, 18, 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Ou seja, a gente obtém um total de 48 mil. 48 mil, perfeito? Beleza? Isso aí, show de bola, né? Bons estudos!